Boa tarde, galera. Eu tô aqui com a doutora Sara Borges. A gente vai falar um pouquinho sobre o impacto da tatuagem no mercado de trabalho. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para o público te conhecer um pouquinho melhor. Claro. Então, galera, meu nome é Sara. Eu sou médica formada há 2 anos e, no momento, eu faço uma pós-graduação na área de medicina ayurvédica, que é uma medicina oriental, e na área de naturopatia. Mas, além de trabalhar com essa área, eu também trabalho em UPAs, em hospitais, em empresa de home care. Começar perguntando assim, você se considera uma pessoa um pouco diferente do seu ambiente de trabalho? No caso, a gente pode até falar um pouquinho sobre o estereótipo de como o médico deve ser necessariamente e falar um pouquinho se você acha que as tatuagens contribuem para essa visão das pessoas. Com certeza. Primeiramente, as pessoas, elas olham diferente, né? Não só os pacientes, mas os próprios colegas médicos. Então, quando você chega com uma tatuagem, você sente, né, o olhar de preconceito, um olhar de até reprovação. Fora as piadas, né, que acontecem no ambiente de trabalho. Por exemplo, gastou o salário inteiro desenhando, né, o braço, fazendo desenho. E quando chega uma pessoa, né, que é mais dentro do padrão, né, social, às vezes até que se veste de uma forma diferente, ou que realmente não tem tatuagem, não tem um piercing, não tem um cabelo colorido, ela é levada mais a sério, como se ela fosse mais competente. Então, eu sinto, sim, essa diferença. É tudo de um estereótipo de como o médico, ele deve necessariamente ser, que ele tem que ser aquela pessoa toda engomadinha, que não é aquela pessoa que é alternativa. Então, assim, é bem interessante a gente saber dessa vivência. A gente até discutiu bastante que seria interessante a gente ter alguém da área de saúde, porque, querendo ou não, é uma das áreas que a gente tem um preconceito mais, assim, na cara. Né? Digamos assim. Agora, falando um pouquinho sobre as suas tatuagens, você considera as suas tatuagens como uma forma de expressão artística pra você? Com certeza. Eu acredito assim como as pessoas gostam, né, de, por exemplo, moldar o corpo, né, com a musculação, com o fisiculturismo, né, para demonstrar o que elas são em essência. A tatuagem eu acho que é uma forma também de você passar para o mundo o que você é por dentro. Assim como a forma que você se veste, né? A foto que você posta no seu Instagram. Tudo isso é uma forma de expressão. Então, eu acho sim que a tatuagem faz parte disso. E não só isso, o que muita gente não sabe, inclusive, é que antigamente, principalmente no Oriente, as pessoas utilizavam a tatuagem como uma forma de terapia para artrites e artroses. Então, Eu não sabia. a tatuagem, inicialmente, ela surgiu como uma forma de gerar saúde. E depois ela foi sendo feita de forma artística. Eu realmente eu não fazia ideia desse início da tatuagem. Querendo ou não, quando a gente volta lá pro passado, a gente sabe que a tatuagem ela tem vários significados. Ela tem significado, agora eu não sabia, medicinal, mas tem o significado religioso, tem o espiritual. Tem muito. É uma coisa que você consegue se aprofundar muito mais do que algo só visual. Com Digamos assim. certeza, não é algo banal e supérfluo, né? Até assim, as tatuagens, vamos dizer, da geometria sagrada, né? Faz bem para pessoas que são ansiosas, porque ela tá vendo um estímulo diferente do que ela vê no dia a dia. Não é porque que a gente relaxa na natureza, porque a gente tem um estímulo diferente. Eu tenho até um colega que ele é psiquiatra e ele tatuou aqui na mão foco, porque ele era uma pessoa extremamente tinha déficit de atenção, hiperatividade. Então, ele disse, Entendo. toda vez que eu olho pra minha mão, que eu vejo foco, eu volto a me concentrar. Nossa, eu achei super legal. Inclusive, eu gostei muito da ideia. A gente bateu um papinho antes. Eu falei, eu também tenho déficit de atenção. Pra mim, as tatuagens, elas me ajudam a me lembrar de coisas também. Eu tenho essa tatuagem aqui que significa em japonês clã do lar, significa família, né? Eu fiz com meu pai justamente porque eu gosto, como eu não moro com ele, ele mora em São Paulo, eu gosto de olhar, eu gosto de lembrar, sentir que ele tá aqui comigo. Então, pra mim também é como se fosse um lembrete. Agora eu vou te perguntar, você já teve alguma experiência positiva de, tipo assim, uma pessoa que você percebeu que aquela pessoa não te julgou apenas pela sua aparência, por ter tatuagem, por ter piercing? Você teve alguma experiência positiva? Que eu me lembre. Complicado, né? Que eu me lembre, não. Eu acho que, querendo ou não, eu acabo não sofrendo tanto o impacto disso, porque, tirando as minhas tatuagens, eu acho que eu sou uma pessoa que é de um estereótipo padrão.
Sim. Então, as pessoas ficam, né, branquinha, tal, tão meiguinha. Então, não tem tanto isso. Mas quando eu vejo colegas, por exemplo, que são tatuados, né, e vamos dizer, tem uma barbona ou tem um cabelão, né, que já mostra um visual inteiramente, né, mais diferente do estereótipo. Sim. Eu acho que eles são mais impactados com isso. Mas, assim, dizer que eu já tive alguma experiência positiva, né, por ter a tatuagem, por ter... O piercing até que o pessoal não vê tanto por conta da máscara. Mas positiva, não. Querendo ou não, a gente lida com as negativas e como você falou, querendo ou não, a gente discutiu inclusive isso, a gente teve uma das nossas entrevistadas, que ela é uma advogada, mulher preta tatuada, então ela fala na entrevista, até que vai sair, muito sobre essa diferença, que inclusive foi uma das coisas que motivou a gente a também fazer esse trabalho, que é o diferente peso que a tatuagem tem em pessoas diferentes. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Essa questão também tem, assim, além de o racismo já ser muito grande na nossa sociedade, muito grande. Querendo ou não, nossos colegas falam, pô, já sou preto. Se eu vou e faço uma tatuagem, eu sou associado ao quê? A bandido. Exatamente. Então, assim, esse é muito legal, porque é justamente a ideia do trabalho é a gente pegar essas várias vivências de várias pessoas diferentes e entender como cada uma lida com a tatuagem. E aí agora eu vou fazer mais uma pergunta, que é o seguinte: você acha que a nossa sociedade, ela tá caminhando, tá indo para um lugar onde a tatuagem vai ser aceita, ou você acha que ainda a gente vai levar muito tempo até a gente chegar nesse ponto de, tipo assim, todo mundo poder fazer tatuagem e não ter ninguém pra olhar negativamente? Graças a Deus, eu acho que a gente tá caminhando, sim. Nesse sentido de maior aceitação, de maior liberdade. Eu vejo, né, muito nos ambientes que eu trabalho, cada vez mais as pessoas assumindo realmente quem são. Né? Então, assim, eu vejo mais profissionais tatuados, mais gente com piercing, mais gente de cabelo colorido. Eu vejo mulheres negras assumindo, né, o seu cabelo natural, que é muito massa. Então, assim, às vezes o pessoal fala, porque tem que colocar touca e tal. Elas prendem, colocam, botam duas. Sim. Então, assim, eu vejo mais essa liberdade. Sim. Sabe? Eu vejo mais essa aceitação. Eu acho bem legal. Só um adendo sobre essa questão das toucas agora, mas atualmente eles estão fabricando toucas maiores para pessoas que possuem, por exemplo, tranças, dreads. Isso é bem legal. É realmente você Finalmente. se sentir incluído. Que nem a questão do band-aid, né? O band-aid que a gente só encontrava de um tipo de cor. Perfeito. Tem várias questões. Se a gente parar para sentar aqui e analisar tudo que a gente tem para analisar, a gente vai ficar horas aqui debatendo. Você já foi, digamos assim, vítima de algum estereótipo? De tipo assim, falar, porque ela é tatuada, ela necessariamente é assim, ou ela age desse jeito. Assim, eu acho que as pessoas tendem a colocar a gente em caixinhas, né? Então, assim... Muito. Se você é competente, você vai ser médico, advogado, engenheiro. Se você não gosta, né, de estudar, você vai para um caminho artístico. E aí, quando as pessoas veem essa mistura das duas coisas, elas não encontram uma caixinha que ela possa colocar. Aí fica, meu Deus, eu vou botar ela onde? E aí, elas seguem um dos caminhos, né? Sim. Ou leva aquilo pro lado positivo, ou descarta totalmente a sua competência por conta daquilo. Então, assim, dizer que diretamente, né, falar assim, você é incompetente, alguma coisa assim, não. Mas piadinhas... Você sente que tá ali, né? Piadinhas acontecem o tempo todo, né? Aquelas alfinetadinhas, aqueles comentáriozinhos, sempre acontece. E o olhar, né? Às vezes você tá ali atendendo e tal, e aí quando... eu atendo muita criança, então às vezes quando a mãe do paciente olha, eu percebo que... Sim, tem muda um a postura. Isso, muda a postura. Sim, eu lidei já com isso uma vez na missa de, acho que foi 30 dias de minha avó, família toda reunida, e eu sou uma pessoa que, se você reparar, parece que eu não tenho tatuagem, mas eu tenho pelo menos umas 20 tatuagens espalhadas pelo corpo, porque eu preferi fazer em lugares mais cobertos por conta da minha família julgar. E eu lembro que esse dia eu tava com as costas expostas e eu lembro uma tia minha na igreja, que pra mim a igreja, se você está ali, é um lugar de não julgamento, é um lugar de você ser 100% acolhido. E eu lembro que ela só, tipo, eu virei pra trás pra olhar alguma coisa, eu vi ela me olhando assim de cima a baixo e falando, toda arriscada. Aí eu olhei, eu falei, quer saber... lugar de perdão, eu vou perdoar, eu vou simplesmente relevar. Mas assim, comentários, olhares, a gente lidar com isso é muito chato, porque mesmo que não seja diretamente falado, a gente sente que tá ali, a gente sente o incômodo. Com certeza. Né? Querendo ou não, é uma situação muito chata de lidar.
É chato mesmo. Bom, você acredita que tem uma falta de compreensão ou aceitação das tatuagens dentro da comunidade médica? Sim. E você sabe, assim, falar um pouquinho, talvez, o porquê que exista esse preconceito tão forte? Sim. Eu acredito que na medicina existe muito esse conceito da hierarquia, né? Sim. Então, assim, uma geração, né, um pouco mais anterior, foi uma geração que precisou passar por muito sofrimento sem qualidade de vida para chegar onde está. Então, eles acreditam, muitos deles, acreditam que os mais novos também têm que passar por isso. Só que os médicos mais jovens, a gente já entende que a gente não quer ser só médico. Sim. Né? A gente quer ser médico, mas a gente quer ter nossa vida. Quer né? ser uma pessoa, quer né? ser uma pessoa, perfeitamente. E eu vou te contar, os melhores médicos que eu conheço não são só bons em apenas medicina. Então, assim, eu acredito que isso é muito passado de Com geração certeza. para geração. E aí, os médicos que estão chegando agora, eu já sinto uma abertura maior. Né? De um para o outro, assim, eu acho bem mais tranquilo. Mas quando são profissionais mais antigos, eu sinto Sim. que existe uma resistência bem maior. Até como se fosse um invasor, sabe? Sim. Assim, né? Tipo, olha o que a medicina está se tornando, sabe? Eu entendo, eu até conversei com você, eu falei que eu tenho uma mãe médica de alguns anos, porque ela brigou comigo, falou que eu não posso falar a idade dela aqui, mas ela, querendo ou não, ela é bem mais fechada, ela tem muito isso do médico passar seriedade nas roupas, no Instagram, do que postar, Sim. de como agir. Então eu lido diretamente com isso, eu entendo justamente do que você tá falando. Minha mãe também tem uma pegada um pouco de tipo, você tá colocando coisas exteriores ao seu corpo, no seu corpo, você tem que cuidar do seu corpo, o seu corpo ser o seu templo. E eu justamente falo pra ela, justamente por ser o meu templo, é a minha forma de me expressar. Perfeito. Eu sempre fui uma criança muito artística, de desenhar em tudo, riscar, voltava pra casa com o braço todo desenhado. Então, meu jeito sempre foi artístico. E isso se reflete também por eu gostar de tatuagem, por eu lidar. Eu sempre fui, né, a pessoa da família que passou por tudo e as pessoas tinham que lidar. Eu fui a primeira que pintou o cabelo, a primeira que botou piercing, a primeira que botou tatuagem. Então, você já imaginou que a família não ficou muito feliz, Sim, digamos sim. assim. Você já falou pra gente, né, que você sentiu já que as suas habilidades como médica foram julgadas por você Sim. ter tatuagem. Sim. Você falou, por exemplo, das mães que se assustam. Você tem mais alguma experiência dessa pra contar pra gente? Assim, eu já percebi, quando eu não conheço o profissional, às vezes, que vai trabalhar comigo, eu percebo que existe, assim, uma desconfiança, né? Sim. E aí, depois que ele vê o meu trabalho, aí tudo bem. A mesma questão que a gente falou agora, de Relaxa. tipo assim, tô tatuado, mais nova. Exato. Mas a primeira impressão é a resistência, né? Vamos ver se ela é boa mesmo, se ela não é mangueada. Sim. É tipo isso. No nosso trabalho, a gente tá falando bastante sobre isso, de justamente como que a tatuagem ela pode mudar a visão que as pessoas têm de você. Se você é competente, se você é inteligente, se você é gente fina. Porque tem gente que olha, por exemplo, e já acha que necessariamente a tatuagem tá ligada a uma coisa do crime, né? A marginalização da tatuagem. Então, e cada pessoa tem uma história, cada pessoa lida com isso de um jeito completamente diferente. Por isso que é legal a gente estar focando bastante nisso, pra entender o que as pessoas passam realmente, porque por mais que tatuagem hoje em dia não seja mais um tabu como era há uns anos atrás, ainda tem aquele tabu ali que tá bem inserido na sociedade, que é uma coisa às vezes menor, mas quando você vai mexendo ali, você vê que é toda uma situação complexa. E foi justamente a ideia do nosso grupo de trabalhar com isso, né? Perfeito. Agora, para nossa última pergunta, eu vou perguntar qual mensagem você gostaria de passar para essas pessoas que elas sofrem com esse preconceito, com essa discriminação, por elas serem diferentes. Pode ser questões estéticas como cabelo, piercing, tatuagem. O que você falaria para essas pessoas que estão lidando com esse preconceito da sociedade, né? Perante a pessoa que foge da norma, digamos assim. Encontre o seu nicho. Encontre um lugar onde você vai trabalhar e você se sinta confortável. No início, muitas vezes, não vai ser possível.
né? Não vai ser possível, mas não esteja em um ambiente que te adoece. Não esteja em um ambiente onde as pessoas vão te julgar. Porque você vai deixar de ser você. E eu acho que a gente pode se perder de todo mundo, menos da gente. Então, essa foi até uma estratégia que eu usei, né? Por trabalhar na naturopatia e na Ayurveda, eu já lido com um público que ele busca, né, uma medicina alternativa. Sim. Né? Então, já é um público que tende a não ligar muito para isso. Mas se eu quisesse fazer uma especialização, né, como a cardiologia, eu acho que eu enfrentaria mais dificuldades. Então, se você quer ser um cardiologista, por exemplo, e você é tatuado, inove. Ache um público que vai te respeitar do jeito que você é. Que vai valorizar as suas habilidades e não a sua imagem. Ache o seu público. Eu acho que minha dica seria essa. Pô, eu gostei muito. Eu queria dizer que a nossa entrevista, eu acho que foi muito, muito legal. A gente teve um papo bem, bem divertido aqui. Eu queria agradecer por você fazer parte desse projeto. Eu fico muito ansiosa para quando sair, certo? E é isso, muito obrigada, certo? Obrigada a você. Acabou, galera.